Olá, pessoal. Agora é o momento da Academia do Retiro. E essa vez eu estou com vocês para falar sobre a família da fé. Essa vez eu quero falar a segunda parte sobre a família na fé. Essa palavra, a família na fé, tem tantas famílias dentro desse mundo, mas a família que vive na fé acredita em Deus e na palavra, acredita em Deus, na igreja e no servo. E o marido acredita na esposa, a esposa acredita no marido, e os filhos acreditam nos pais, e também confia nos colegas de trabalho. E diante das dificuldades que eu me deparo, abrindo o meu coração, essa vida, essa família é a família mais feliz, é a família mais divertida. Por isso eu posso dizer isso para vocês. Primeiramente, eu quero ler para vocês uma palavra que está na Bíblia. É Marcos capítulo 5, versículo 21 a 24 e depois Marcos 5, 35 a 43. É a palavra de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Hoje eu li a palavra sobre Jairo que está em Marcos 5. Surgiu um problema para Jairo. A filha amada de Jairo ficou com uma doença grave e acabou morrendo. Ela estava morrendo. E Jairo procurou por Jesus. Jesus, Jesus, a minha filha agora está sofrendo muito, está morrendo. Jesus, por favor, salve-a. Essa palavra de Marcos, capítulo 5, versículo 24, fala assim, né? Tendo Jesus foi com ele. Essa palavra é uma palavra muito gratificante. Quando Jairo escutou que Jesus ia com ele: Sim, Jairo, eu vou com você. Eu vou com você, vamos juntos. Me conduz até a sua filha. Me leva até a sua casa. Agora o Jairo estava indo junto com Jesus. Se Jesus está indo comigo, qual é o problema dela estar doente? Mesmo que ela morra, Jesus vence a morte também. Se Jesus for comigo, então isso é muito agradável. Então, Jesus segurando a mão de Jairo, estavam indo. Pessoal, naquele lugar de Jairo, eu me coloquei uma vez. Sim,
Jesus falou para mim, vamos juntos. Jesus segurando a minha mão. Aquele lugar, coloquem você no lugar de Jairo uma vez. Jesus segurando a sua mão. Independente do problema que seja, independente da dificuldade que seja, se Jesus for com vocês, não tem motivo de tristeza, não tem motivo de temor. Pessoal, nós somos quem? Nós, pelo sangue de Jesus Cristo, recebemos o perdão do pecado. Nós nos tornamos cristãos que nascemos de novo. Deus procurou a nossa vida e fez a gente encontrar essa abençoada igreja, pregar esse verdadeiro evangelho, fazendo encontrar o verdadeiro servo e a igreja, escutando o evangelho. O sangue de Jesus lavou todos os meus pecados, me justificou, me santificou. Ele não se lembra mais dos meus pecados. Quando a gente escuta o evangelho e a gente aceita essa palavra no coração, a gente recebeu a salvação. E nesse momento, o nosso pecado foi lavado e Jesus nos deu a vida eterna. Ele nos deu o céu. É muito gratificante. E se a gente receber salvação e a gente receber a vida eterna, o que acontece com a gente também? Deus também entrou no nosso coração. Jesus, dentro do nosso coração, na nossa vida, Ele entrou na nossa família. Deus nos deu o Espírito Santo de presente, Ele entrou em nós. Agora, assim como Jesus estava indo com Jairo, dentro de nós, dentro da nossa família, o Senhor está junto conosco, o Senhor entrou. Por isso, ele fala que nós somos cristãos porque Cristo está em nós, porque tem a palavra de Deus, tem a vontade de Deus. Então, o que é a nossa vida? É a gente depender desse Deus. Deus está dentro de mim, está na minha vida, está no meu filho, pela minha família, pelo meu filho, pelo meu futuro. Deus tem um plano, Deus tem uma vontade. A gente pensa nisso e pensando nisso, meditando sobre esse Deus, tendo esperança em Deus, a gente vive a nossa vida. Isso é a vida que Deus nos deu. Assim como Jesus foi com Jairo, isso é incrível. Quando a gente vê no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2, tem 7 igrejas e Deus trabalhou e Deus, Ele falou como? Nessas 7 igrejas. Ele falou que Ele foi em cada igreja. Deus entra no nosso coração, Ele não fica quieto. Ele entra na nossa família e Ele não fica quieto, Ele fica caminhando. Por um lado, Ele tem a chave de Davi, o outro lado tem a rede. Então, pela igreja, andando pela igreja, Ele vai fazendo o seu trabalho. Por isso, agora, nós não vivemos sozinhos. É a família da fé. E quem é? Ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo dentro da nossa vida, dentro da nossa família, Ele fica caminhando e Ele trabalha. Pessoal, quando vemos em Romanos capítulo 1, está escrito que o justo viverá por fé. Agora, pessoal, Deus nos deu que vida? Para viver pela fé. Não é que a gente deve viver pela fé. Ele falou que o justo viverá pela fé. Nós somente poderemos viver pela fé. Deus nos fez assim. Se nós crermos em Deus, se nós crermos na palavra de Deus, se tivermos esperança na palavra de Deus, se crermos no servo e na igreja de Deus, então Deus, Ele nos fez assim.
Isso é uma vida muito abençoada. Que vida vocês desejam? Os irmãos que são donos são chefes de família, os nossos diáconos, ou as irmãs. Que vida vocês querem? As pessoas do mundo desejam uma vida pacífica, sem problema, com um bom clima, com boas condições, e assim, comendo bem, se vestindo bem. As pessoas, elas estão se esforçando para ter esse tipo de vida, mas a nossa vida não tem esse objetivo. Deus nos deu que vida? Deus nos deu a vida da fé. Então, em outras palavras, se a gente experimenta, é uma vida onde a gente experimenta a Deus. Aquela vida que o nosso casal experimenta a Deus, que os nossos filhos experimentam a Deus. Deus nos mostrando isso, experimentando aquela vida que a gente vai experimentando Deus vivo. Agora, a nossa vida é uma vida que vive experimentando a Deus. E uma família na fé é que não tem nenhum problema, dificuldade, que vive bem. Não é esse o objetivo de Deus. Experimentando a Deus, vendo o poder de Deus. Deus deseja que a gente viva esse tipo de vida. Por isso, dentro da nossa vida, Deus está vivo. Assim como Jesus foi levado para as bodas de Caná da Galileia, mas Jesus não tinha o que fazer lá. Mas faltou vinho. Faltar vinho, quando a gente escuta isso, é muito triste. Ah, como é que eu vou resolver isso? Ah, não tem como resolver. Quando tem esse ou aquele problema na nossa família, a gente pensa que isso não é bom. A gente fica assustado com isso. Mas faltar vinho, na verdade, foi uma bênção. O Jesus que estava ali pôde ter a oportunidade de trabalhar. Quando aqueles discípulos estavam indo com Jesus, eles pensaram que eles podiam navegar bem, sem imaginar que viria a tribulação, a tempestade. Por causa disso, eles acordaram a Jesus e Jesus fez com que até os ventos e as ondas pudessem obedecer a Jesus. Agora, Jesus, dentro da nossa vida, enquanto a gente estiver vivendo, Ele permite dificuldade, permite falhas, faltas, mas nesse momento, o que é importante? Ai, por que eu tenho essa dificuldade? Ai, por que é tão cansativo? Ai, Deus, por que o Senhor faz isso? Ai, por que não tenho dinheiro? Ai, naquele tempo o Senhor devia ter feito isso. Não joguem a culpa em alguém. E também não sigam pela sua emoção. Uma coisa que vocês têm que se lembrar é que dentro da sua família, dentro do seu coração, Deus está ali. Então, Senhor, como esse problema pode ser resolvido? Qual é o seu plano? Eu não tenho dinheiro, Senhor, falta dinheiro. Eu tenho que pagar a mensalidade das crianças. Eu preciso de dinheiro. A minha esposa está doente. Os meus filhos não estão conseguindo se acostumar na escola. Ai, os negócios não estão indo bem. Ou no serviço. Eles querem me demitir. Tendo esse e aquele problema, nós somos cristãos. Nós temos Deus vivo dentro de nós. E nesse momento, quando nós nos deparamos com esse problema, por um momento a gente pode ficar chateado,
Mas esse curto momento você passa assim, mas o resto você tem que depender e depositar nas mãos de Deus. Senhor, não foi o Senhor que me conduziu até aqui? Não foi o Senhor que me deu esse filho? Não foi o Senhor quem permitiu esse problema? Eu tenho esse problema, Deus. Mas o que diz a palavra? A outra vez, o que o Senhor falou através do teu servo? E indo para diante de Deus, pensando sobre a palavra, isso, meditando sobre ela é muito importante. E quando a gente vê no livro de Efésios 3, está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Está escrito em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quando a gente tem um problema, a gente vai para diante de Deus. Quando a gente pensa, Deus, ele escuta e ele permite muito mais coisa do que isso para a gente. É algo surpreendente. Quando a gente vê no Antigo Testamento, tem duas pessoas. Pessoas que viveram pela fé e pessoas que não conseguiram viver pela fé. O Saul e o Davi. Davi teve que vida e Saul teve que vida. Dentro da vida de Davi, ele tem algo que ele sempre falava, né? Consultou ao Senhor. Consultou ao Senhor. Davi, quando surgia um problema, quando ele se deparava com um problema, não é que ele simplesmente ia para resolver o problema, ele consultava a Deus. Como será que Deus pensa? Como será que Deus acha? E o que a igreja está falando para mim? E o que a igreja está mostrando sobre isso para mim através disso, né? Em 1 Samuel 23, os filisteus invadiram. Naquele tempo, o Davi, ele estava fugindo. Mas Davi consultou ao Senhor e Deus falou: sobe, você vai e fere os filisteus. E quando Davi falou isso para as pessoas, eles falaram: não dá, é difícil estar até aqui. Continuamente os servos de Saul querem nos matar. Por que a gente vai lá? Não faz sentido. E novamente Davi foi para o servo e ele falou: vai, salva ele. Eu vou deixar ele ele vou entregar nas suas mãos. Em 1 Samuel 30, os amalequitas invadiram a Ziklag, queimou tudo, e está escrito que eles choraram até não ter mais força. E naquele tempo, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Pessoal, consultou ao Senhor, isso é muito importante. Qual é a importância de ter a família na fé? Quando vocês tiverem um problema, vocês vão perguntar para Deus, vocês vão perguntar para a igreja. Satanás continuamente está nos enganando para viver igual Saul. Como Saul viveu? Saul, ele tinha Deus, ele tinha o servo de Deus, mas Saul, ele era arrastado pela sua emoção. O quê? Quando Saul viu Davi voltando da luta contra Golias, ele viu as mulheres cantando para 10.000, matou Davi e 1.000 matou Saul. O quê? Ele podia ter continuado como rei, Israel não precisava ter fracassado, mas naquele tempo ele teve esse pensamento: o quê? Eles deram 10.000 para Davi e para mim só 1.000? Então quer dizer que Davi vai roubar meu lugar? Isso era Satanás enganando a Saul. Por isso, a vida de Saul, continuamente ele viveu seguindo esse pensamento.
Ele viveu seguindo a sua emoção diante da palavra de Deus. Ele não pensava no que o servo falava. Mas ele falou facilmente: ah, Davi quer roubar meu lugar, tem que matar esse Davi, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E na verdade, quando Saul estava difícil, estava na base de morrer, então Davi foi e salvou. Ele era fiel, Davi, mas Saul, acreditando no pensamento de Satanás, toda aquela vida agradável, Saul se esqueceu. É isso uma coisa que nós precisamos. Quando vocês conduzirem a sua família, quando vocês tiverem um problema, Deus conhece a nossa família. Está falando em Salmo 139 que Deus nos conhece. Ele sabe quando a gente se assenta e quando a gente se levanta. Deus, Ele sabe melhor do que qualquer um. Então, esse problema, essa dificuldade, essa falta, o Senhor também sabe. O que é saber? O Senhor sabe, Ele já preparou tudo que a gente precisa. Mas o importante é que tem que proceder, né, com esse trabalho de Deus. Mas aqui em Marcos 5 está falando assim. Marcos 5:35. Jesus estava indo com Jairo e as pessoas que vinham da casa de Jairo falavam: Jairo, Jairo, já acabou. O quê? Já era agora. A sua filha já morreu. As pessoas que vinham da casa de Jairo, no versículo 35, falaram o quê? Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Já não tem mais motivo de... Não adianta, já acabou. Agora não adianta você ir com Jesus. Não adianta mais. Tem que parar. Chega, não dá mais. Então Jairo escutou isso. Ele estava indo com Jesus. Ele nem chegou na casa do Jairo ainda. Mas ele escutou isso no meio do caminho. Pessoal, se nós crermos na palavra de Deus, se nós crermos na promessa de Deus, se nós tivermos esperança na promessa de Deus, quando a gente for adiante pela promessa de Deus, Satanás sempre no meio do caminho, para a gente não seguir o caminho da fé, assim como foi anunciado que essa filha do Jairo morreu, Satanás faz a gente enxergar essa situação que não vai dar. Quando a gente olha para a situação, já era, essa vez não vai dar, não, isso aqui não vai dar, agora é o fim, não tem mais significado, isso não adianta. E nesse momento, o que Jesus fala? Jesus falou para Jairo. Jesus sabia o coração de Jairo. Quando ele escutou isso, minha filha já morreu, já acabou, e agora, o que eu devo fazer? E Jesus já sabia desse coração dele. Jesus conhece muito bem o nosso coração. E nesse momento ele falou para Jairo: não temas, somente crê. Ele falou isso. Não temas, só creia. O que quer dizer essa palavra? Jairo, você não se preocupe. E você continuamente fique comigo. A gente não pode parar agora. Ignora o que ele está falando agora. Somente vai adiante. Me conduz para a tua casa. Jesus continuamente está falando para a gente ir. Quando a gente vai adiante acreditando no Senhor e na palavra, parece que essa situação de agora não vai dar certo, surge medo, surge mais problema, parece que a gente tem que desistir, parece que tem um problema maior, mas Jesus está falando: não, Jairo, vamos adiante. Vai, vamos. Não pode parar agora, vai, vamos adiante.
Jesus estava falando assim. Jesus está falando isso para a gente. Não tema. Eu vou ler João capítulo 13, versículo 1. João 13, 1 está escrito assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Pessoal, aqui em João 13, 1, ele nos amou e está expressando assim, que nos amou até ao fim. O Senhor nos ama até o fim. Ele nos ama até certo ponto. Ah, não, ele não dá. Ah, ele não é muito bom. Não é assim. O amor do Senhor por nós é um amor que vai até o fim. Ele nos ama até o fim. É um amor que fala, vamos até o fim. Jairo, não escuta o que ele está falando. Jairo, não escuta o que estão falando agora. Acredite em mim e vamos adiante até o final. O Senhor prometeu que nos amaria até o fim. Ele nos conduz até o fim do seu amor. Nós temos que crer nisso, essa promessa que Deus nos deu. Mas o diabo nos engana, como se não fosse dar certo. Por isso, em Lucas 8:15 está escrito assim. Lucas 8:15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. O que é esse boa terra? É a terra que dá frutos a 100, a 60, 30 por 1. Essa terra boa que dá a 100, a 60, 30 por 1. Que terra? Ele explicou que terra é essa. Esse coração retém a palavra e frutifica com perseverança. Escuta essa palavra e guarda. O que é escutar a palavra e guardar? Quer dizer que alguém rouba. Porque alguém rouba é que tem que guardar. Quem é que rouba? Satanás. É o diabo. O diabo, ele quer roubar esse coração que tem dentro de nós. Através do quê? Através do pensamento que nós temos. E Jairo, ele anunciou, sua filha já morreu. E ele, Jesus está indo comigo, agora Jesus é quem vai ressuscitar a minha filha. Jesus pode fazer tudo. Essa fé, essa palavra, queria roubar esse Jesus que estava junto. Mas Jesus está falando, não temas, somente creia. Vamos adiante. Eu sou aquele que trabalha até o fim, eu te amo até o fim. Pessoal, esperando, guardando, com perseverança, precisa de um tempo e paciência. Mas porque no final essa palavra com certeza vai se cumprir. Por isso, quando a gente lê em Marcos 5, está falando assim que Jesus entrou naquela casa e no final, Jesus falou, Talita cumi. E Jesus falou, levanta-te. Com certeza, Jesus, ele realiza aquele plano que ele tem para a nossa vida. Pessoal, eu sou um pastor, eu sou um missionário, mas eu também, diante dos meus filhos, eu sou um pai. Eu sou chefe de família. E para minha esposa, eu sou um marido. Eu tenho 2 filhos. E mais do que eu ter criado meu filho, vivendo com os meus filhos, tem 3 coisas que eu queria dos meus filhos. Embora agora eu esteja vivendo com eles, né? Agora a gente não vive mais junto, mas até certo tempo atrás, eles estavam junto comigo. Mas até quando os pais podem ficar com os seus filhos? A gente vai se separar um dia, eles vão viver em outro lugar. A gente em algum momento vai acabar se separando. Então o que eles precisam não é da ajuda do pai. Eles também precisam da fé em Deus. Eles também precisam do método de como utilizar a fé em Deus. Por isso, eu
queria formar 3 corações nos meus filhos. Primeiro é que Deus está vivo no nosso coração, no coração deles. Deus está vivo. Se eles acreditarem que Deus está vivo, eles somente vão poder depender de Deus. E segundo, o servo de Deus, a igreja de Deus, se eles derem importância, eu queria plantar esse coração de dar importância a isso no coração deles, porque através do servo de Deus, da igreja, eles vão poder ter uma direção nas suas vidas. E vivendo com eles, eu queria mostrar que Deus estava vivo e de escutar grandemente a voz da igreja e do servo. E terceiro, dentro da vida deles, diante dessa dificuldade, através dessa dificuldade, não acabar como dificuldade, mas através dessa dificuldade, eles poderem experimentar a Deus. Eu queria mostrar isso para eles. Em 1990, eu me tornei pastor. Por isso, eu fiquei em Pajeon, na Coreia. Foi a primeira igreja que eu fundei lá. Segundo, eu fui para Chungcheong, na segunda igreja que eu fundei. Depois eu fui para a igreja de Anyang e depois eu fui como missionário para a Rússia. Agora eu estou na Rússia. Fui para Minsk, depois Kiev, e depois São Petersburgo, e depois Vladivostok, e agora estou em Moscou. São 5 cidades. E na Coreia, 3 cidades. Então, eu ministrei em 8 cidades ao todo. Quando eu olho para trás, qual foi o momento de situação mais difícil? Quando eu olho para trás, foi quando eu vivi em Vladivostok. Eu vivi 3 anos e meio lá. Em São Petersburgo, quando eu estava ministrando lá, eu fui enviado para Vladivostok. Naquele tempo, meus filhos estavam no 2º ano e como eles têm a mesma idade, eles entraram na mesma época na escola. E quando eles estavam no 2º ano, a gente foi para um lugar chamado Vladivostok. Naquele tempo, a igreja era bem pequena e tinha uma situação bem difícil. Quando eu olho para trás, a gente ficou 3 anos e meio em Vladivostok. Mas a gente ganhou muito mais coisas que veio de Deus. Eu não sabia quando eles eram criança, mas depois, agora eles estão nessa idade que eles podem pensar, né? E quando eu fui para Vladivostok, no começo, a gente estava numa condição onde a gente somente podia orar pelo alimento e pelo aluguel. Mas naquele tempo, aquele Deus que o meu pai, que a minha mãe acreditam, que depende do alimento. Eu queria que meus filhos vissem esse Deus que a gente experimentava. Na verdade, foi um momento difícil em Vladivostok, mas foi um momento de muita bênção para minha família. Deus nos deu inúmeras vezes o que precisássemos. E eu e a minha esposa, a gente recebeu a residência da Rússia lá, né? Agora é bem complicado, mas naquele tempo Deus nos deu esse visto de residente. Naquela época foi muito gratificante e os meus filhos viram isso também. E passou um tempo e meus filhos se formaram na escola do ensino médio e os 2 entraram na faculdade. E naquele tempo, na Rússia, todos os estrangeiros têm que pagar. E meus 2 filhos entraram numa faculdade federal e como era início da IYF, os nossos filhos também queriam fazer o trabalho da IYF na faculdade.
E como eles queriam entrar na faculdade, naquele tempo eram $3.500. Então, para os dois precisava de $7.000. Então, eles iam começar a aula. Os dois, eles tinham que pagar $7.000 e a família, a nossa família ajudou, né? As irmãs, os irmãos da minha esposa ajudaram bastante. A gente, recebendo ajuda da família, os dois entraram na faculdade, mas um ano passou voando. E aí chegou o segundo ano e novamente eles precisavam do dinheiro da faculdade. E dois filhos de missionários, eles não tinha como arranjar $7.000. E num certo momento eu pensei, essa vez já não dá mais, né? Os meus filhos não vão mais poder ficar na faculdade. Mas Deus permitiu tantas coisas nas faltas em que a gente vivia em Vladivostok, mas aí depois eu pensei, quando eu fui para Vladivostok, depois que eu fui cumprimentar o pastor Park, porque eu tinha vindo para Vladivostok, o pastor falou algumas coisas naquele tempo. E ele falando sobre o trabalho do evangelho na Rússia. E ele falou, Pastor Lee, Deus preparou muitas coisas boas aí. Deus preparou muitas coisas boas aí. Ele falou assim, por isso, aquela situação, para mim e para minha esposa não era nada difícil. Por quê? Deus havia preparado muitas coisas boas para a gente e era uma boa oportunidade para experimentar isso. E realmente, dessa forma, Deus trabalhou. E esses dois filhos, para pagar a matrícula dos dois, era impossível eu pagar. Mas eu me lembrei dessa palavra e eu pensando nessa palavra, eu pensei, manda sim os filhos para a faculdade, mas como, Deus? Mas você somente vai poder fazer seus filhos estudarem se pagar mensalidade? Como assim? Sem pagar mensalidade. Se eles forem bolsistas, entrou esse coração em mim. E aí eu procurei para um russo, se tornar um bolsista russo, um russo pode receber bolsa daquela universidade federal. Mas quando eu vi cuidadosamente, os meus filhos não se enquadravam nisso. Tinham 5 condições. Somente alguns poucos estudantes de outros países podiam receber essa bolsa. Primeiro, somente estudantes assim que se formaram na escola coreana. Estudantes que nunca ingressaram em faculdade russa. Ou senão que foram convidados por professores russos para estudar lá. Então, só o primeiro e segundo lugares, né? Tem que ser bons estudantes para ganhar uma bolsa. E a quinta condição tem que ter uma boa saúde, né? Então, a primeira, a segunda, a terceira condição não se enquadravam neles. Mas no meu coração, eu comecei a pesquisar pelo coração que Deus me deu. Pastor Lee, Deus preparou muitas coisas boas aí. Por isso, é um coração que Deus me deu, então vou prosseguir. E quando eu vi, então, o consulado da Rússia tem um grupo dentro desse consulado da Rússia que trabalha, né? E aí eu fui para a Coreia e eu falei para os meus filhos, olha, vocês vão continuar indo para a faculdade, Deus vai abrir o caminho. E meus filhos, vendo suas condições, eles falavam, não, pai, não vai dar certo. E eu fui para a Coreia e eu me encontrei com o responsável. Olá, eu tenho 2 filhos e eles estão na mesma série. E os meus filhos, eu queria tentar com que eles fossem bolsistas, né? Eu perguntei para ele,
E eles perguntam onde seus filhos vivem agora, em Vladivostok. Mas o que eles fazem agora? Eles estão no segundo ano da faculdade de Vostok. Onde que ele estudou? Eles estudaram na faculdade de Vladivostok. Esse homem tirou um livro e falou: olha aqui, tem algumas condições, senhor. Os seus filhos não se enquadram nessas condições. E quando eu escutei isso, eu vim já sabendo disso tudo. Eu já sei disso tudo. Mas o meu filho, porque eles começaram a viver na Rússia desde pequeno, então eles falam muito bem russo. Então, se eles começarem a trabalhar pelo governo russo, então eles podem se tornar grandes trabalhadores da Rússia, né? Você não quer nos dar essa chance? Aí ele falou: sim, eu conheço muito bem seu coração, pai, mas não vai dar. E eu falei de novo: não. O responsável, ele explicou bem, mas aí eu comecei a insistir eu expliquei 5 vezes e ele me explicou por 5 vezes também. Por que eu pude fazer isso? Não é que eu sou insistente, ou se não resolvi isso pela minha personalidade. Assim como Jesus falou para Jairo, né? Embora todo mundo fale que não vai dar certo, não, mas Deus falou através do servo. Ele falou que preparou muitas coisas boas. Deus, não foi o Senhor que me mandou para cá? E aí, com esse coração, eu estava ali diante dele. Aí ele falou o que para mim? Até quando você vai fazer isso? Por favor, eu vou embora só depois que o senhor falar que eu vou te dar, que você vai me dar o documento que vai dar bolsa para eles. Sim. Aí ele deu qual documento? Esse documento não vai sair da mão dele, né? Eu falei: olha, esse documento não vai passar na mão de outra pessoa, você vai resolver até o final, tá? Aí ele falou: sim. Eles falaram que era impossível, né, ganhar bolsa, mas depois de um mês ele me ligou para mim diretamente. Naquele tempo eu utilizava o 070, né, o telefone de internet, e ele falou: senhor, desculpa. Eu falei: desculpa por quê? Então eu pensei: será que não deu certo? Aí ele falou: a gente selecionou essa vez o Yangmin e o seu outro filho primeiro e segundo lugar. E a gente conseguiu fazer eles serem bolsistas do governo da Rússia. Então, ele vai poder, por 4 anos, receber essa bolsa, não em Vladivostok, mas em Moscou. E a gente também vai pagar a estadia dele, e também todos os meses a gente também vai dar um trabalho e também vai pagar um salário para eles, e eles vão poder também andar de transporte gratuitamente. Foi assim que ele recebeu a resposta. Aí eu falei: olha, eu falei que dá certo. Foi muito gratificante. E assim os meus filhos, pelo poder do Pai, puderam estudar na Faculdade Federal de Moscou e se formaram lá. O segundo filho não somente acabou a graduação, mas ele também ele fez mestrado e agora está estudando para o doutorado. Eu falei para os meus filhos: pelo poder do Pai, vocês puderam estudar bastante pela faculdade, né? Qual é o poder do Pai? Aquela fé, se eu acreditar até o fim na palavra da Bíblia, do servo, aquele coração que a igreja me deu de acreditar nele, o coração de que Deus nos ama até o fim. Então isso fez com que os meus filhos pudessem tudo bem, é bom se formarem na faculdade, mas o principal é que no coração deles
Eles podem acreditar no Deus. O Deus que meu pai acredita é o vivo. O caminho que meu pai está seguindo é a verdade. Eu pude plantar isso no coração deles. Pessoal, Jesus, junto com Jairo, quando chegou naquela casa, foi o que a gente leu, né, no começo. Quando Jesus chegou no começo, o que as pessoas falaram? Agora Jesus chegou, agora essa menina vai ser curada. Não, não foi assim. Quando Jesus chegou naquela casa, estava cheio de que tipo de pessoa? Pessoas que estavam chorando, pranteando. Estavam chorando, chorando, chorando e chorando. Desesperança, 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 desesperança. Tristeza, tristeza, tristeza. Pessoal, Satanás sempre mostra e coloca esse coração da situação. Não vai dar, vai ser difícil. Você não consegue amar. Mas para eles que estavam aceitando essa desesperança, essa situação, Jesus falou outra coisa. Não, ela não está morta, ela está dormindo. Mas quando as pessoas escutaram isso, não, então não tem problema, agora ela está viva. Não, não foi assim. Quando escutaram que ela estava dormindo, o quê? Não faz sentido. Riram. Riram da palavra de Jesus. Quando a gente acredita na palavra de Jesus, Satanás coloca um pensamento para a gente não acreditar nessa palavra de Deus. Deus continuamente coloca o coração da gente acreditar na palavra de Deus, mas Satanás não. E esse Jesus, o que ele fez? Antes de salvar aquela menina, o que Jesus fez? Todos aqueles que estavam rindo, ele falou, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vocês saiam. Quem estava chorando, vocês saiam. Quem estava rindo dele, pode sair. Quem estava chorando, estava pranteando, rindo, Jesus mandou sair. Jesus é quem expulsa todos eles. A gente não precisa lutar para vencer essa tristeza. Quando a gente tem medo, desesperança, não vamos nos esforçar para fazer isso. Não, será que Deus não vai trabalhar? Por que se Deus vai trabalhar? Por que eu tenho tanta insegurança no coração? Por que tem essa escuridão? Isso foi o diabo que colocou. Quem é que expulsa isso? É Jesus quem expulsa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer a palavra de Deus no nosso coração. Não tema, creia somente. Ela não morreu, mas dorme. Dentro da nossa família, para os nossos filhos, enquanto ele estiver fazendo esse trabalho, tudo aquilo que estava barulhento no nosso coração, o meu coração fica chateado e às vezes eu tenho raiva, eu tenho desesperança. Mas se Deus estabeleceu a palavra no meu coração, em um certo momento tudo isso vai embora. Eu falando dos meus filhos, eu me lembrei de mais uma história deles. Quando eu fui para Moscou e estava trabalhando, isso aconteceu há alguns anos. Fazendo um trabalho dentro da igreja, do evangelho, a gente acabou fazendo muitos trabalhos, mas num certo ano, há alguns anos, fazendo vários trabalhos, a gente precisa de bastante dinheiro. E assim, tanto eu quanto a minha esposa, a gente precisava de dinheiro e a gente começou a pensar. Surgiu várias coisas que a gente precisava de dinheiro. E naquele tempo, a minha esposa, ela, por causa dos trabalhos, ela tirou empréstimo e ela estava fazendo esse trabalho, né?
E vendo o trabalho da igreja, a gente precisava de dinheiro. E eu pensei um dia, eu me lembrei um dia do testemunho do Pastor Park, né? É um testemunho já antigo. No começo, quando o Pastor Park trabalhava em Seul, ele falou que começou a surgir muitos trabalhos, tinha que fundar uma igreja de Songbu. Realmente, se é para fundar a igreja de Songbu, é algo muito antigo, né? Tinha que mudar a igreja de Chanam. E aí o pastor falou que pensou assim: Deus, eu tenho muito dinheiro para gastar. Então, Deus, eu acho que eu tenho que gastar dinheiro. Por favor, Deus, o Senhor nos dê dinheiro, por favor. E esse testemunho que o pastor tinha falado há alguns anos, eu me lembrei dele. Ah, Deus, eu tenho muitos problemas agora para gastar pelo evangelho, né? Por favor, dê-nos dinheiro. Se, Deus vai me dar dinheiro. Eu tive esse coração. E depois de uns 2 dias, meus 2 filhos vieram me procurar. Pai, na Rússia, o Comitê Olímpico vai fazer uma Olimpíadas, sabe? Mas, e daí? Mas, os canais de TV, eles trabalham SBS, KBS, eles têm que fazer entrevista e precisa de tradutores. É um trabalho temporário, né, que eles estão pedindo. Então, pai, qual empresa será que a gente se inscreve? Aí eu perguntei, tá, qual vai ser o salário? Aí, um tempo atrás, né, eu tava orando, Deus tem muito motivo para gastar dinheiro, o Senhor vai me dar dinheiro, Deus. Eu tive esse coração, Deus vai me dar o dinheiro, né? E aí eu perguntei, Yongbin, onde é que paga mais? Aí ele falou, pai, o lugar onde mais pagam é na Samsung. Onde dá mais dinheiro é a Samsung. Então, não se inscreve em outro lugar. Então, eles também estão procurando gente, né, para trabalhar. Então, se inscreve ali. Aí ele falou, não, mas pai, não escolhe muitos ali na Samsung. Então, pai, eu me inscrevo ali na Samsung e o segundo vai se inscrever em outro lugar, tá? Ele, não. Mas, pai, não. Eles só estão escolhendo 3 ou 5 pessoas ali na Samsung. Então, se eu e o meu irmão nos inscrevermos lá, vai ser difícil os dois serem escolhidos. Aí eu falei, não, Yongbin. Deus falou pro pai. Porque o pai tem muitos motivos para gastar dinheiro e Deus falou que ia me dar. Então não pensa, somente escuta o que o pai fala e os dois se inscrevam ali. Porque não dava para, se não conseguir ali, se inscrever em outro lugar, né? Porque era tudo ao mesmo tempo. Então eles iam escolher 5 pessoas e os dois passaram, seguindo a palavra do pai. E eles ganharam a passagem de ida e volta, o hotel e todo o trabalho. Eles nem tiveram muitos trabalhos ali. E quando vinham os atletas, tinha que traduzir. Mas a partir do dia em que eles chegaram lá, eles ganharam $30, né, por dia. Então, por hora. Então, quando eles chegaram depois de 3 dias, no primeiro filho tinha $6.000, o segundo filho tinha $6.000, os dois tinham $12.000. Aí eu, muito bem, sejam bem-vindos, meus filhos. Aí eu peguei, deu $200 pro meu filho mais velho, o segundo eu dei mais $200. Aí eu falei, esse dinheiro é do pai, né? Porque foi o pai, vocês foram porque o pai mandou vocês irem, né? Sim, pai. E Deus permitiu assim. Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui.
Essa primeira foto, o meu filho mais velho estava ali na corrida, né? No gelo. Essa segunda foto é uma foto com os funcionários. Essa terceira foto, o meu segundo filho tá com aquela patinadora, né? Kim Yeon-na, famosa da Coreia. Deus abriu o caminho assim, mas o meu filho mais velho falou que, pai, eu tenho que ir de novo. Por quê? Porque lá na Olimpíadas de Paralíticos, né, precisa de só um, e meu filho mais velho foi. Então, só 21 dias ele ganhou $4.000. Ele ganhou $16.000 e Deus permitiu através dos meus filhos esse valor, né? E tudo que eu precisei naquele tempo, Deus fez eu fazer. E naquela Olimpíadas de Paralíticos, de deficientes, né? Ah, eu tô no hospital, pai. Ele ligou. Por que tá no hospital? Porque ele estourou a apêndice dele. Daí ele teve apendicite. E estavam ali os melhores médicos. Mas quando o meu filho foi ali, falou que os médicos adoraram, porque não estavam atendendo ninguém. E de graça, ele foi atendido. Mas o meu filho ali recebeu aquela cirurgia de graça. E quando ele voltou, ele foi para a faculdade. Ele recebeu também convite do reitor da faculdade. Independente de estar deitado ali no hospital ou não, ele ganhou o salário dele. Eles ganharam dinheiro também, mas no coração dos meus filhos, o Deus que o meu pai acredita está certo. Esse coração foi estabelecido dentro deles. Pessoal, Jesus falou para aquela menina Talita Cumi. Jesus trabalhou até o final e salvou aquela menina. A família mais feliz desse mundo é a família que vive pela fé, que vive acreditando em Deus. E Deus conduz a nossa família para o caminho mais abençoado. Deus tem uma vontade para a nossa família, para os meus filhos, para os meus irmãos, para o meu marido, para minha filha, para minha esposa. E Deus está mostrando essa vontade através da igreja e dos seus servos. Quando vocês se depararem com um problema, não fiquem chateados por causa da sua emoção ou da sua sensação, mas dentro da minha família, dentro da igreja, se Deus estiver vivo, que vocês se lembrem. Como será que Deus vai resolver esse problema? Então, com certeza, Deus vai mostrar aquilo que Ele preparou. Por isso, hoje, essa palavra de Jairo, né? Não temas, crê somente. Deus está falando isso pra gente, né? Somente creia. Quando a gente crê no Senhor, com certeza o Senhor realiza tudo isso. Eu acho que 1 hora passou muito rápido hoje, mas que nas suas vidas, que vocês creiam que Deus vai trabalhar e que todas essas relações, todos, que vocês depositem na mão de Deus e que vocês possam viver com gratidão e felicidade. Muito obrigado. Eu vou terminar aqui a Academia da Fé da Família.